Olá, eu sou o Luiz e esse é o Papeando sobre Quadrinhos. O Papeando sobre Quadrinhos foi uma ideia que surgiu aqui para eu conversar sobre quadrinhos, necessidade de falar sobre o assunto, né? Eu fico falando aqui na cabeça da minha filha, que já está começando até a ler, mas a gente fica com vontade de falar, ler as coisas e quer falar, então resolvi falar aqui no YouTube através desse canal. Então a ideia vai ser, eu vou começar a produzir alguns vídeos e vou colocando aqui, ainda vou ver direitinho qual vai ser a periodicidade, né? Vão outras coisas acontecendo, né? Enfim, em princípio aqui isso é quase que um hobby, né? Para distrair aí e falar sobre quadrinhos, que é uma paixão, vamos dizer assim, minha, né? Desde da infância. E então, assim, vamos ver como é que as coisas vão indo, como é que vai indo a questão de agenda, assim, né? Eu tenho meus trabalhos, né? Um trabalho formal aí, e aí eu vou ver. Mas a ideia é ser sempre papos descontraídos. Eu já estou organizando alguns vídeos ali para gravar, já vão saindo outros na sequência. Vão ter alguns quadros, em princípio, fixos, né? Tudo depende também se a galera gostar, aí é sempre interessante o pessoal comentar, participar, e aí a gente vai vendo como é que vai andando, né? Nada é estático, tudo é dinâmico. Então, só para ter uma ideia, um quadro aí que eu estou já pensando, já estou gravando, gravei um piloto, mas nem não deu muito certo, vou regravar, é o pilha de livro, né? Pilha de leitura, aliás, já errei o nome, é pilha de leitura. Então, aquela famosa pilha de leitura que a gente separa, assim, vou ler esses quadrinhos essa semana, ou essas 2 semanas, né? E aí eu vou sempre ter a pilha de leitura da vez e vou falar sobre os quadrinhos que eu vou ler antes de ler, na verdade, né? Então não vão ser resenhas, né? Vão ser só falando do que eu sei, né? Um pouco sobre cada quadrinho ali. E esse primeiro vídeo aqui, eu queria me apresentar. Eu acho que a melhor forma de eu me apresentar, né? Além de dizer o nome que eu já disse, né? É, é contar um pouco a minha história, né? Como é que eu comecei a ler quadrinhos e como é que foi um pouquinho dessa trajetória aí. Então, como eu já falei, meu nome é Luiz, hoje, atualmente, no momento da gravação desse vídeo, né, é, eu tenho 44 anos, tenho 2 filhas, sou casado, e, e eu leio quadrinhos desde os 11 anos de idade, quando eu comecei lá em 1988. Então era uma época bem diferente da que a gente tem hoje em dia, né? A gente não tinha internet, então não tinha compra online, né? A gente ficava muito dependente da banca de revista, né? Do jornaleiro, né? A gente ia lá comprar, procurar o que chegava. E eu moro em Florianópolis, né? Morava já naquela época, né? Sempre morei aqui. Então até tinha um bom acesso, às vezes, uma vez ou outra faltava alguma coisa que acabava não chegando aqui. Mas aí eu tinha o meu avô que morava no Rio, meu avô e minha avó na época, moravam no Rio de Janeiro, e aí eu ligava para eles compravam lá para mim e botavam no correio. Mas era raro acontecer isso, não era uma coisa muito comum. E aí tinham também a gente tinha aqui já, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, é, é, banca de revista usada, né, revista antiga, né, e até que a gente tinha uma aqui bem razoável que a gente conseguia, né, eu conseguia vários números antigos, e depois eu achei nem me lembro que revista que era, que tinha endereços de bancas especiais, ou fanzines chamava na época, que seria um equivalente a sebos, talvez, de quadrinhos hoje em dia, no Rio e em São Paulo, principalmente. E aí no Rio tinha um perto da casa do meu avô, na Tijuca, lá, e lá ele me ajudou, né? Eu consegui completar várias coleções. Eu vou falar sobre isso. Mas enfim, comecei lá com 11 anos, o Luiz, leitor de Turma da Mônica, adorava a Turma da Mônica, mas já tinha parado, já com 11 anos, já não lia mais, mas sempre li lá na infância, sempre fui mais Turma da Mônica do que Disney, gostava mais, achava mais legal, talvez por ser uma coisa mais nossa aqui do Brasil, né? Então eu lia muito, me divertia muito com Turma da Mônica. E tinha parado de ler, não lia nada, em termos de quadrinhos na época. E aí um amigo me apresentou, falou para mim, me apresentou, me emprestou para eu ler esse quadrinho aqui. Já, esse aqui é da época, depois eu comprei, né? Já tá super velhinho já, por mais que eu cuidei, já comprei usado na época, na verdade ele já tinha sido lançado, eu comprei usado. E ele já tá assim em estado que eu depois comprei até o lançamento encadernado, capa dura da Panini para poder ler e manusear, porque esse aqui estava bem guardadinho, eu só peguei
e tirei do plástico ali só para fazer esse vídeo. Então essa aqui foi a primeira graphic novel, na época Editora Abril, era tudo Editora Abril, quando eu comecei a ler. Então a Editora Abril que publicava os quadrinhos, né, da Marvel e da DC aqui no Brasil naquela época. Essa graphic novel, que era número 1, ela tinha sido lançada, deixa eu ver se tem aqui, em 88 mesmo, em janeiro de 88. Eu comecei a ler ali para o final do ano, outubro, novembro, acho que eu comecei a ler e comprar. Então já desde janeiro ela já tinha saído aqui, o Conflito de uma Raça. Hoje o título original é Deus Homem, o Homem Mata, né? E na época eles lançaram com esse outro título, o Conflito de uma Raça, que já estaria errado, né? Porque é o conflito de uma espécie, né? Porque ele falou em espécie mutante, o Homo superior, né? Mas enfim, tinha uns furos aí na época da Editora Abril, eu acho. Então, Chris Claremont, Brent Anderson, uma graphic novel assim que para mim explodiu na cabeça. Eu acostumado a ler Turma da Mônica. Depois, assim, uma coisa de quadrinho de super-herói eu já tinha lido, mas nada muito, talvez, assim, na época, muito relevante para mim. E quando eu li isso aqui, nossa, isso aqui foi um choque, assim, para mim, positivo, né? E já os X-Men, a primeira página já começa com duas crianças sendo assassinadas, né, por executores. E aí depois aparece o Magneto, que eu não fazia ideia quem era, né? E tem essa coisa do mutante. Então, para mim, foi uma novidade, assim, uma história, assim, fechada, né? Mas excelente, né? Então, para mim, foi já um batismo de fogo, assim, eu considero que essa graphic novel, a primeira, né, na época. Né? E era um formato muito diferente, né? Esse formato, uma edição de luxo, né? Que a gente chamava, né? Edição de luxo, um papel, um tamanho diferente, né? Tamanho magazine. Então, para mim, isso aqui explodiu minha cabeça, eu comecei a ler e já, obviamente, já me apaixonei pelos mutantes, né? Pelos X-Men, já comecei a procurar tudo que tinha de X-Men que eu podia achar, já fui comprando. Na época, para minha sorte, talvez, os X-Men que vinham sendo publicados na revista Super Aventuras Marvel, desde que a Abril começou a publicar os X-Men, no início da década de 80, estavam ganhando a revista própria. Então, acho que no mês que eu comecei a ler, no mês seguinte, estreou a revista mensal dos X-Men, né? X-Men número 1. E aí eu já comecei a comprar e colecionar. E já futuquei tudo em bancas assim que eu conseguia e comecei a ir atrás do Super Aventuras Marvel para ter as histórias dos mutantes. E aí que foi a grande coisa que depois, anos depois que eu fui perceber, né, essa coisa de que uma coisa que me puxou muito para essa leitura dos super-heróis, da Marvel principalmente, que eles são uma cronologia muito certinha, talvez, né? Essa coisa de você começar a ler e aí você sabe que tem um passado para ler e você fica esperando o futuro, então essa coisa da linha do tempo, né? Que eu acho que é bem legal. E aí também na época já tinha saído, né? Deixa eu ver aqui a data exatamente. Aquela ali foi em janeiro, essa aqui foi em bom, não vou achar aqui, eu devia ter olhado antes. Em algum momento ali, março, abril, talvez. A segunda graphic novel, Demolidor, de Frank Miller e Bill Sienkiewicz. Outra que explodiu minha cabeça. Comecei a já gostar do Demolidor. Eu pensei, o que é isso, né, cara? Que história doida, que desenho, né? Bill Sienkiewicz muito doido para mim, né? Uma coisa assim muito fora, né, do que eu estava acostumado, também explodiu, né? Editora Abril. Número 2, graphic novel número 2. E aí estava saindo também na banca. Eu peguei esses principais quadrinhos que me marcaram, né? Essa aqui, ó. Também comecei já a comprar, ele estava na banca, disponível. Deixa eu ver se tem aqui mais fácil para eu achar. O número 1. Também talvez não botava assim muito à vista. Também ali de 88. A minissérie aí, até sair a minissérie de luxo. Também está desmontando, já comprei um encadernado para mim. Electra Assassina. Também Frank Miller e Bill Sienkiewicz. Isso aqui, gente. Umas quatro edições aqui que saíram na época originais, né? Isso aqui era uma coisa muito doida para a época, assim, né? Número 2, tinha Shield, tinha Tentáculo, Ninja, era uma história assim. Eu não conheço, meu background era zero, né? Eu não conhecia nada, Demolidor. Depois eu fui conseguir as Super Aventuras Marvel, ler toda a fase clássica do Demolidor pelo Frank Miller, né? Isso aqui já foi depois, né? Então, nossa, uma explosão de cabeça. Aí também, na época ainda, tudo saindo ali, quando eu comecei a colecionar, e aí eu ficava lá atrás da minha mesada para conseguir comprar isso tudo, né, que não era muito barato, né, essas edições aqui, também não está dizendo aqui. Essa aqui, Morte do Capitão Marvel, né, Graphic Novel número 3.
Então foram as 3 primeiras, assim, graphic novels, né, que me chamaram muita atenção. Essa aqui, pô, o herói morrer, né, cara, que... Claro, eu não sabia na época que na Marvel é difícil alguém morrer, mas o Capitão Marvel é um dos únicos que morre e fica morto, né? Até hoje não voltou. E também essa aqui, eu já tinha lido coisas do Batman, gostava, assim, né? E aí eu me deparo com essa aqui também, Alan Moore, Brian Bolland, Batman Piada Mortal. Cara, isso aqui, Graphic Novel 5. Até fizeram um formato americano, né? Saíram do formato magazine ali, não sei porquê. Foi a única que saiu assim naquela época. E também já foi um tiro de canhão, né? Isso aqui tudo em 1988. Isso aqui, deixa eu ver se... esse aqui já tá, setembro de 88. Então aquelas que eu mostrei antes foram ali entre janeiro e setembro, né? Então número 5. O número 4 foi uma do Homem-Aranha que eu tenho, mas está guardado em outro local. Gosto do Homem-Aranha, mas não foi muito relevante, eu fui conseguir depois. Isso aqui também foi uma... Bom, quem conhece, não preciso nem falar, né? Depois eu vou falar mais sobre os quadrinhos e estou pensando em vídeo falar sobre esses autores aqui, Alan Moore, Frank Miller, essa galera toda. Bom, eu já estava assim doido, né, lendo isso, devorando ali com 11 anos, história, e além disso as revistas, né, comecei a atrás Super Aventuras Marvel, aí na época X-Men, né, principalmente comecei a focar muito no X-Men, Super Aventuras Marvel tinha o Demolidor, aí isso, aí assim, Batman não tinha, acho que uma série mensal, o Batman sempre foi muito bagunçado ali na época da Editora Abril. Depois, indo atrás, eu lembro que eu comprei, eu tinha uma série do Batman que até eu acho que o número 11, depois parou, depois quando eles lançaram o Batman 1, eles lançaram o Batman 1 do David Mazzucchelli e do Frank Miller, eles lançaram uma série nova, que também foi até o número 12, eu acho, 16, 16. Então sempre foi uma bagunça, né? O Batman, ele sempre, naquela época, ele sobrevivia mais de especiais, parece que ele saía mais, ele tinha um melhor desempenho, né? Eu acho que assim, com revistas especiais, graphic novels, assim, histórias fechadas, do que com uma revista mensal, e a Editora Abril nunca mantinha. Ou a revista do Super-Homem, né? O Superman, né? A Super-Homem. Ela começou junto com a do Batman, a do Batman durou 11 edições, e a do Superman foi embora, né? E aí eu me deparo com isso aqui, gente, que foi mais uma outra explosão na minha cabeça. Não sei se foi em 88 ou foi em 89, eu sei que na época eu fazia karatê, e tinha um colega meu lá, no karatê, que ele lia também, e ele me emprestou para ler isso aqui. Aí depois eu consegui em sebo ir atrás. Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Gente, isso aqui, na época, assim, isso aqui é somente a história que mudou tudo, né? Então, para quem conhece, né? Para quem não conhece, tem que conhecer, tem encadernados edição definitiva da Panini, depois eu comprei também para não ficar manuseando muito. Número 1, número 2, formato americano. Acho que foi a primeira edição especial de luxo, né? Ela era até diferente. Foi lançada, acho que em 87. Foi no ano anterior que eu comecei a ler. Então, demorei um pouquinho para conseguir essas aqui. Volume 3. E o volume 4 aqui, o Batman dando um cacete no Superman aqui, que depois saiu até em filme, até hoje, né, tá por aí. Então isso aqui, Cavaleiro das Trevas mudou tudo, né? Já tinha lido a Piada Mortal, e depois fui ler Batman 1, então assim, muito material diferente, né? Mas assim, aí foi crescendo, né? Então tinha as edições de luxo, graphic novels, aí foi saindo um monte de coisa. Aí comecei a pegar interesse numa revista que quando eu comecei a colecionar tinha saído a última edição também, que era Heróis da TV. Um nome meio estranho, né? Porque eu comprei justamente Heróis da TV 112, que foi o último, porque era com os X-Men, né? Então eles fizeram uma especial com os X-Men e aquela foi a última edição, porque a revista foi descontinuada, a série Heróis da TV, no número 112, e no mês seguinte iniciou a série nova dos X-Men, só dos X-Men. Então aí eu me interessei, comecei a comprar algumas que tinha na banca e comecei a ir atrás também. E aí virei aquele rato de banca de revista usada, ir atrás de tudo. Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, depois comecei a ler o Hulk, né? Não eram as melhores histórias do Hulk, talvez, né? Pensando. Depois veio fases muito melhores, né? Eu queria ler simplesmente tudo, né? Uma empolgação assim, Capitão América, Homem-Aranha, aí fui indo atrás de tudo. Eu sei que no fim, na época lá, com a ajuda do meu avô, por causa desse fanzine lá que tinha na Tijuca, né? Não lembro o nome, nós conseguimos completar Heróis da TV, conseguimos completar Heróis da TV e Capitão América tinha começado em 1979, já quase 10 anos, né?
mais de 10 anos, na verdade, quando a gente foi completar, né? Já era a década de 90. Então, as coisas antigas a gente conseguiu. Completei Incrível Hulk, Super Aventuras Marvel, foi bem difícil conseguir. Lá tinha tal da história da Super Aventuras Marvel 13, que não chegou na região sul aqui, ou em Santa Catarina, ou em Florianópolis, por causa de enchente, ou por causa da enchente de 83, eu acho que ela foi publicada em 1983, aquela enchente braba, né? Quem sabe, quem lembra, teve uma enchente muito braba aqui que atingiu Blumenau, acho que até por causa dessa enchente que começaram a fazer o Oktoberfest. Então, era uma lenda, né? Conseguir essa Super Aventuras Marvel 13, a gente conseguiu nesse fanzine lá no Rio. E ela tinha uma história importante do Demolidor, da saga do Frank Miller. Eu acho que não tinha X-Men. O X-Men começou na Super Aventuras Marvel 14. Foi a que estreou os X-Men. Aí nem me lembro qual era a história, mas era a fase célebre lá do Chris Claremont, do John Byrne, ou David Cockrum, acho que é, né, que se fala. E na 16 eles publicaram a origem, né, aquela segunda gênese, né, quando Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno, Pássaro Trovejante, Solaris, essa equipe nova, né, formada. Banshee, né, Banshee. Então são uma equipe formada para resgatar os X-Men originais de Krakoa, né, da Ilha Mutante, que era viva, né, uma ilha viva. Enfim, história clássica, né? Depois eu vou falar sobre ela em outro vídeo, que eu quero me dedicar mais aos X-Men. E aí, bom, enfim, consegui completar, e aí foi, né? Eu ia lendo, ia completando coleções, cada vez me interessando mais. Aí, uma época, eu comecei a investir mais na DC, comecei a colecionar Super-Homem, que era Super-Homem, né? Que era o Superman, Novos Titãs, Super Amigos, tinha revistas dos Super Amigos, tinha Grandes Heróis Marvel, Grandes Heróis Marvel para completar, tinha o volume 7, até hoje, eu depois fui com as encadernadas da Panini, né? Mas a minha Grandes Heróis Marvel 7 era toda destruída, remendada com fita isolante, com durex, porque eu não conseguia achar a Grandes Heróis Marvel 7, para quem não sabe, simplesmente é o final da saga da Fênix Negra, quando, né, a Fênix Negra, né, no caso a Jean Grey lá na época, morre. Então, nossa, era uma história assim muito difícil de conseguir, né? Eu consegui essa assim caindo aos pedaços. E depois fui comprar encadernado aí da Panini, mais agora, uns 2 anos atrás. E então era uma coleção assim que era muito legal, era uma coleção trimestral que saía assim, geralmente histórias especiais, né? A editora Abril lançava assim. Então era muita coisa, muitos especiais, Batman bombando sempre em especiais, graphic novels, minisséries, um conto de Batman, contos de Batman saía. Então tem muita coisa, ainda tem algumas coisas dessa época. E então fui colecionando e lendo cada vez mais. Aí até teve uma época que eu vendi algumas, né? Essas, mais as da DC, as que eu não lia muito. Eu parei de comprar, vendi porque eu queria comprar um videogame, um Mega Drive na época. E aí eu acabei parando. Mas enfim, então o vídeo já está meio grande, então eu vou parar por aqui. Depois eu vou fazer uma parte 2 onde eu vou continuar um pouco ali mais sobre a década de 90 e a época que eu parei de ler e colecionar os quadrinhos e o que aconteceu depois. Então esse foi o início super empolgado e eu quis mostrar essas principais que me marcaram bem no início, né, que me fizeram me apaixonar aí pelos quadrinhos, né. Claro, eu teria aqui, depois no segundo vídeo eu vou contar o que aconteceu com elas, pilhas de Super Aventuras Marvel, Incrível Hulk, todas as coleções. Eu cheguei a ter mais de 2.000 quadrinhos de bis, né, como chamava na época, na minha coleção, mas enfim, papo para o segundo vídeo. Se você gostou, quer mais conteúdo sobre quadrinhos, comenta aí, curte o vídeo, assina o canal se você quiser ficar sempre por dentro, né, ativa as notificações, porque sempre que eu publicar novos vídeos você vai receber aí os avisos aí no YouTube e até na caixa de e-mail. Ok? Então, vou parar por aqui, que esse vídeo já está meio grande. Até o próximo. Tchau.